Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos mais uma vez no episódio do Gestão Inteligente Podcast, que é um projeto institucional do IFPR Campus Assis Chateaubriand, projeto de extensão, onde nós contamos com a presença de docentes, alunos, técnicos do IFPR e comunidade externa. Hoje nós temos a grata satisfação de ter aqui presente uma mulher, mas não é qualquer mulher, né? É uma mulher que tem uma bagagem muito grande para trazer para nós. Hoje nós vamos conhecer a história de uma mulher que cresceu dentro do associativismo, ajudou a sonhar com a chegada do cooperativismo de crédito em Assis Chateaubriand e que hoje comanda o Sicoob Médio Oeste. Uma trajetória marcada por coragem, resiliência e visão de futuro. Essa pessoinha querida é a Nadir Lulu. Não só essa profissional toda, mas uma grande amiga, uma grande cidadã da nossa cidade de Assis Chateaubriand. Seja muito bem-vinda, Nadir. Obrigada, Schumacher. Boa tarde. Agradeço a oportunidade de poder compartilhar um pouco da minha história aí com vocês, um pouco da minha trajetória como pessoa, como profissional e também como munícipe, né? Eu moro aqui há 57 anos, amo essa cidade. Tenho muito orgulho de ter ajudado a trazer contribuição para o nosso município. Então, eu agradeço essa oportunidade de a gente poder bater esse papo aí, bem informal. E vai ser muito bom essa troca contigo, Schumacher. Legal, nós é que agradecemos. Nadir, para a gente dar um pontapé inicial, mas bastante com força aqui, para a gente ir lá longe já. Todo mundo vê a superintendente, né? Mas poucos conhecem a mulher que está por trás deste símbolo tão forte, dessa instituição tão forte, que é o Sicoob. Por trás desse crachá, quem é essa pessoa quando volta para casa? Quando eu volto para casa, eu sou uma esposa, uma mãe amorosa, uma avó, assim, cheia de orgulho dos netos que tem, uma exímia cozinheira. Sim, eu gosto muito de cozinhar. E gosto de organizar a minha casa. Eu gosto de um ambiente limpo, organizado, confortável. Gosto de jogar baralho com meu marido. Ah, é? Sim. Gosto de cuidar das minhas suculentas. Gosto de cuidar do jardim. Então, uma vida muito simples, assim, comum aí com muitas pessoas. Essa é a Nadir, depois do Sicoob. Que legal. Muitas pessoas veem a gente de uniforme, um crachá na instituição onde a gente trabalha e acham que a gente é aquilo, né? E na verdade aquilo é um personagem. Né? Não que você que você deixe de ser a pessoa que você é. Com certeza. Mas você tem que transformar muitas questões nesse sentido, né? E assim, Nadir, você cresceu num ambiente de buffet, né? Fez até o buffet do meu casamento. Isso. Para dizer que já isso faz muito tempo. Sim. Não foi ontem que vocês começaram com isso, né? Cercado de muito trabalho e responsabilidade sempre. Nos conhecemos também na época que você... Bom, vamos falar na frente, mas lá da associação comercial, né? Sim. O que pesa mais para você? Organizar uma festa aí para 500 convidados ou coordenar a cooperativa de crédito com milhares de associados? Então, eu nem sei se eu consigo comparar, porque os dois lados eu trabalho com um sonho, né? No casamento é o sonho daquela realização, daquela cerimônia, daquela recepção, os convidados bem acolhidos, bem servidos. E o cooperado também tem os sonhos dele, né? Através do crédito, realizar algum sonho, comprar alguma coisa, ou através de um consórcio também realizar um sonho, comprar uma casa, trocar de veículo. Então, mesmo não dando para comparar, porque aparentemente são eventos distintos, mas por trás do evento, a base dos dois é um sonho. Então, eu tenho que lidar isso com muita responsabilidade, porque a gente não pode frustrar o sonho das pessoas. Eu não tenho esse direito. Então, tanto no um quanto no outro, eu lido com muita responsabilidade. No casamento, via de regra, eu não tenho uma segunda chance de causar uma boa impressão. Então, eu tenho que fazer o meu melhor possível. E no Sicoob também, trabalhar com muita responsabilidade, muita dedicação, empatia,
entender a necessidade do cooperado, os anseios dele, respeitar e apresentar o melhor que ele precisa naquele momento. Nadir, olha só, você contando, né, a gente já sabe boa parte da sua história, porque um pedaço da sua história, nós éramos colegas, né? Sim. A gente conversava muito. Mas era um outro momento, né? Sim. Eu era muito jovem, muito imaturo, como eu já comentei, e a gente vai aprendendo com o tempo. Mas ser avó te ensinou alguma coisa? Ser avó me ensinou muito. E ser avó de um menino autista me transformou. Nossa. Quando a gente recebeu o diagnóstico do Thomas, eu chorei 2 dias. Imagino. Aí depois eu pedi perdão para Deus, porque eu disse assim, o que esse menino está querendo me ensinar? E ele é um ser de luz, inteligentíssimo, amoroso, querido. Assim, os amores da minha vida, assim, são meus netos, né? E além dos meus filhos, eles são a continuação da minha vida, né, Schumacher? Claro, então, claro. É uma relação, eu falo assim, que é um amor que dói. E eles moram em Santa Catarina, né? E a gente tem uma relação tão legal que esse dia ele me ligou e falou, vovó, depois que você sair do seu trabalho, você vem aqui na minha casa? Falei, meu amor, mas a vovó mora tão longe. Ele falou, mas você entra no ônibus e vem. Eu cheguei em casa à noite, conversei com o Fabiano e nós compramos uma passagem naquela noite. E na sexta nós fomos para Jaraguá do Sul passar um sábado e um domingo com os nossos netos lá. Então, é um amor que dói, Schumacher. É um amor assim que precisa ser vivido. Não dá para ser falado, ele é sentido mesmo, né? E assim, o amor de filho é maravilhoso, só que você tem teus filhos numa fase que você está muito ativa ainda, né? Eu trabalho muito, mas eu já estou numa situação mais estabilizada hoje, né? Então me permite fazer muitas coisas mais pelos meus netos do que eu fiz pelos filhos, né? Mas é uma relação maravilhosa, assim, é uma conexão assim de alma mesmo, sabe? Vale a pena. Você vê interessante. Isso é uma pergunta que eu ia te fazer. Vale a pena, né? Com certeza, vale a pena. Porque assim, eu sempre digo, muitas pessoas que não têm filhos, elas não que isso seja ruim ou que seja errado. É sempre uma escolha, né, É sempre uma escolha, Sim. né? E eu sempre digo assim que eu tô falando por mim, não tô falando a verdade de ninguém. Sim. Eu descobri o que era amor de verdade o dia que eu peguei uma criatura no colo e assumi uma responsabilidade por, bem dizer, pelo resto da vida. Você já não é mais a mesma pessoa, porque a tua responsabilidade ela fica muito ampliada, né? Não é mais você, né? Exato. Nada mais você faz pensando só em você. Sim, né? é nós, né? A família, Exato. né? E isso tem um preço, né? Uma escolha que você faz, né? E tem desafios, né? A maternidade tem muitos desafios, mas eu brinco sempre. É o preço de ser chamado de mãe. É o preço de ser chamado de pai. Só quem vive isso, né? Então é algo muito bonito, né? Sim. Você falou uma frase aqui que eu acho que ela resume tudo, né? É um sentimento que dói, né? De tão bom que é. De tão bom que Sim. dói. E sei lá, a gente fala assim que eu amo minha esposa, eu amo meu irmão, eu amo minha mãe. Claro que você ama, né? Dá para amar todo mundo. Dá para amar todo mundo. Sim. Mas quando você pega um filho no colo ali, você olha para aquela criatura totalmente dependente tipo, de você. Eu que fiz. Eu que fiz isso. Eu tão feio assim, foi algo tão bonito. Né? E você olha para aquilo e você fala, meu Deus, né? Tá ali. Não vamos entrar no âmbito da espiritualidade, né? Mas é uma coisa. Sim. É um milagre. Sim, é um milagre que tá ali na nossa frente, né? Gerar uma vida é um milagre, né? Nem todos conseguem, né? Então, eu sou muito grata por ter podido constituir uma família, né? E vale a pena, sim. Muito, muito bom. E como é gostoso quando a gente começa a conversar sobre família, né? A gente vai, o tempo vai passando, você não vê as horas passando. E assim, nós temos nossos desafios na nossa família. Claro. Mas o nome já diz, né? E quando a gente cai na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, sabendo que é assim mesmo, né? Exato. Mas as coisas melhores, as boas coisas, elas são maiores do que os desafios, né? Claro. É assim, a gente quando passa por determinadas situações na vida, onde a gente vê que a gente não é nada, né? Sim. É a primeira coisa que a gente lembra, né?
é a família, né? Sim, As pessoas que estão próximas de nós e tudo mais, né? E você falando assim, na idade que eu tive os filhos, né? Eu fiquei imaginando, poxa vida, eu tive filho muito tarde, né? Eu sou pai e avô. Né? Meu filho, eu já era muito idoso, digamos assim, né? Mas esse sentimento, ele é único, né? Não Sim, tem como ser certeza. diferente. Que legal, né, gente? Parabéns por esse sentimento, porque muitas pessoas até escondem, né? As pessoas que falam assim, parece que tem vergonha de falar que ama, né? A palavra amor parece que pesa diferente na linguagem das pessoas. É uma né? coisa, é um sentimento assim, ele expande, né? Não cabe aqui no peito, sai para fora. Tá ditado assim que a coração de mãe sempre cabe mais um. Sim, com certeza. Mas Nadir diz para mim uma outra coisa, vamos puxar um pouquinho na questão profissional também. Você, dentro da SIAC, você foi o braço direito ali por muitos anos, né? Você trabalhou lá à frente da gestão mesmo, dando suporte para a diretoria. O que foi mais desafiador para você? Lidar com os problemas dos empresários, né? Que é essa relação direta com o mercado, ou com os bastidores da política empresarial? Que nós temos diferenças, né? Sim. O que foi mais difícil para você? As necessidades dos empresários mesmo, né? Porque são vários segmentos, né, Schumacher, né? Cada um com sua dor, com a sua necessidade, né? E a gente tem que ter habilidade e empatia para entender cada um, tentar levar a solução, e nem sempre a gente, não é uma receita de bolo, né? O meio empresarial não é sempre que você tem a solução, mas é desafiador, mas era muito gratificante quando você consegue levar uma solução para o empresário, né? E essa questão da política e empresarial, eu sempre fui muito política, assim, e sem querer contar vantagem, eu tenho uma certa habilidade, assim, para lidar até com o inusitado, né? Porque, então, é aí que está o desafio, eu acho. Isso. E não vou dizer que é tranquilo, mas é possível, né? Você transitar aí nesse meio, né? Sem ter que brigar com ninguém, né? E quando você pode atender, você pode reconhecer a tua limitação. Claro. Isso eu não consigo. E está tudo certo, né? Então, dá para transitar assim, sem magoar ninguém. Sem atritos. Sem atritos, sem maiores atritos, né? Claro que eu sempre me posicionei, né? Mas sempre tentando respeitar as diferenças, né? E tirar o maior proveito possível, até quando tem alguns desafios assim, né? Sim. Eu tenho uma coisa muito clara para mim, no período que eu estive na Associação Comercial também, estive à frente do projeto Empreender, né? Sim, eu me lembro. Uma escola maravilhosa. Para mim foi a melhor escola que eu tive empresarial. Porque assim, a Associação Comercial, ela tem os sonhos individuais, né? Ou seja, cada empresário tem o seu sonho individual para o seu negócio. Mas ela só ganha a vida mesmo quando eles se tornam coletivos, né? A entidade, ela representa o coletivo, não a individualidade, né? Então tá uma vida assim. Como era essa situação de você saber lidar com o individual, porque cada um vinha com o seu problema, mas incluir dentro da coletividade? No caso do Empreender, era um projeto, ele era setorial, né? Sim. Então daí você tratava de problemas comuns do mesmo segmento. E foi uma quebra de paradigma, né? Como é que os cabeleireiros vão sentar todos numa sala concorrente, a primeira impressão, como é que os mecânicos vão fazer isso? Enfim, vários segmentos, eles formaram núcleos setoriais. No começo foi bem desafiador, mas depois a pessoa começa a sentir os benefícios, porque a dor do outro é a minha dor também, né? Aí você acaba achando uma solução coletiva aí. Então, foi um projeto da Associação Comercial com muita efetividade mesmo, sabe? Eu acho que foi uma quebra de barreira, assim, onde as pessoas de diferentes segmentos iguais discutiam problemas que eram comuns, né? É o associativismo, não é? Sim. É o associativismo. Com certeza. A associação comercial é um movimento associativista. É um núcleo, né? Sim. Né? Atende um nicho específico. No caso dela em si, é uma associação de pessoas de segmentos diferentes e que têm os mesmos problemas, os mesmos desafios e até as mesmas oportunidades. E por que não fazer isso juntos, né? Claro. Eu esses dias estava ouvindo um diretor comentar e eu achei muito interessante a fala. Eu falei, não, isso devia ser posto no outdoor, né? Assim, eu não sou dessa área, eu não atuo nesse mercado,
Mas aqui eu estou representando a entidade. E ela representa a todos. Sim. Então eu estou aqui comprando uma briga que não vai trazer resultados diretamente para mim. Né? Eu achei tão bonita essa fala. Sim, e eu falei assim, isso é um desprendimento, né? Da pessoa, do indivíduo, né? No sentido do indivíduo, do negócio em si, porque está abrindo mão do seu negócio, né? Para estar lá debatendo, viajando, discutindo um setor que nem é dele. Nós não... Eu não sou hipócrita, dizer, a gente precisa ganhar dinheiro, nós precisamos progredir. Claro que nós precisamos. Mas, assim, tanto na associação comercial quanto no Sicoob, a gente tem que pensar de forma coletiva, né? Sim. Que decisão nós vamos tomar, que estratégia nós vamos criar para que a gente consiga atender a maioria das pessoas, né? E o coletivo ele tem que ser maior do que o individual, né? É interessante porque muitas pessoas que nós vemos à frente dos coletivos, né? No caso das associações, cooperativas, os movimentos de classe, no modo geral, elas se engajam de uma forma como se aquele negócio fosse dele e desse milhões. Eu sempre brinco, né? Você é voluntário até assumir alguma função, ou na associação comercial, ou como conselheiro no Sicoob. Depois que você assumiu, você tem responsabilidade. Então, daí você tem que fazer bonito, tá? Ninguém é obrigado a se disponibilizar a nada. Mas disponibilizou, tem responsabilidade, então tem que trabalhar certinho. Sim, e eu acho tão interessante isso, porque você vai ver as entidades, por exemplo, você vê uma associação, um Rotary, sim, clubes de serviço. Os clubes de serviço, no modo geral, não ganha nada e tem despesa. Sim, com certeza. Mas você vê aquelas pessoas trabalhando com um sorriso na face. É o prazer de servir. O prazer de servir. Isso eu acho muito bonito. Isso é da ser humano, é do ser humano. Sim, né? Vai de pessoa para pessoa, claro. Sim, é a mesma coisa na igreja. Você vê aqueles fiéis que chegam na igreja para orar, para ter um momento com a espiritualidade e tudo. Mas você tem aqueles que fazem com que isso aconteça. Sim. Né? Eles dedicam parte da vida deles, horários de trabalho, eles abrem mão, final de semana, noites de sono, para com que os outros se sintam cada vez mais inseridos e mais acolhidos naquele ambiente, né? Isso eu acho que acontece com o cooperativismo também, com o associativismo, com certeza, né? Sim. E agora vamos puxar, já que nós falamos disso, né, da espiritualidade que está por trás do associativismo, do cooperativismo, Nadir, me diz uma coisa, você, até onde eu sei, esteve presente desde a primeira reunião que existiu para falar desse negócio chamado Sicoob. É verdade? Sim. Na realidade, aconteceram 2 momentos aqui em Assis. Tinha um grupo que eles tinham um consórcio que eles queriam investir em caminhão. Aí a associação comercial queria abrir o Sicoob. Isso em 2002, né? Nós temos registro da primeira reunião, 29/7/2003. Mas alguns movimentos aconteceram antes disso. Aí começamos a conversar, trouxemos o Luiz Agita, o Blamir de Maringá, para falar do que era esse Sicoob. Aí foi conversado muito, foi estressado muito o assunto, e daí juntou esses 2 grupos. Esse grupo do caminhão entendeu, né, declinou dessa ideia de investir em transporte e veio para o grupo para investir no Sicoob. Olha só. E daí o interesse começou a ficar comum, começamos a chamar gente, fizemos reuniões de sensibilização, convidamos todos os associados da associação comercial, entidades de classe, prefeituras de toda a região, onde seria a nossa área de atuação. Sim. E começamos a conversar, e daí já começamos a fazer o projeto de Constituição. Aí mandamos o projeto de Constituição para o Banco Central lá em Curitiba. Aí o Banco Central chamou a gente lá e falou assim, mas vocês não sabem fazer projeto, agora vocês querem tocar banco? Tipo assim, Meu né? Deus. Vocês incompetentes, mais ou menos isso. Um balde de água fria. Isso, daí trouxemos o projeto de volta, nós refizemos, e daí em janeiro de 2005 o Banco Central autorizou o funcionamento do Sicoob aqui em Assis. Aí começamos, né, ver sala para alugar, recrutar funcionário. E nisso a gente já tinha, né, 34 sócios fundadores, daquele monte de gente que a gente colocava dentro das salas. Acabou começando a cooperativa com 34 sócios fundadores e com capital social de R$4.000 cada um.
E nós começamos um banco com R$136 mil. Nossa. Uma insanidade, Você né? falar isso É uma é insanidade, né? Tinha muito para dar errado e acaba dando certo. E emprestar né? um para o outro. Eu empresto 4 mil para você, você empresta de volta para mim. Ou seja, mais ou menos isso. Então, e no dia 3 de 6 de 2005, nós inauguramos a nossa primeira agência aqui em Assis. E no dia 6, a gente abriu a agência. E agora, José, não tinha sistema, pouca experiência. Eu tinha trabalhado 15 anos num banco, mas é outra realidade, né? Então, mas aos poucos nós fomos ali, primeiro ano, com muita dificuldade, aí constituiu a central, aí investiu em sistema, né? Porque imagina uma instituição financeira sem um sistema forte, robusto, seguro. É o que dá confiabilidade, Sim, né? com certeza. E aos poucos as coisas foram acontecendo. E eu fui a primeira presidente dessa cooperativa, levei maior susto, né, quando eu fui eleita, porque eu era secretária executiva da Associação Comercial. Eu lembro, né? Mas eu era sócio fundador do Sicoob. Eu também coloquei R$4 mil. Claro. Eu comprei uma cota. Falei, eu quero entrar nesse trem, ver o que vai dar. Vamos ver o que vai dar isso aí. E eu fui para essa reunião com os 34 sócios fundadores. Eu tenho uma pasta lá, com lista de presença, com todos os documentos do Sicoob antes da Constituição. E eu levei esse livro para entregar para o presidente da cooperativa. E, pela minha surpresa, eu saí com esse papel na mão. Ficou com tudo na mão. Sim, eu fiquei assim muito assustada. Falei, meu Deus, o que eu vou fazer agora, né? Mas, assim, uma coisa eu tive certeza. Falei, nós vamos ter que trabalhar. A gente não sabia muito por onde começar. Mas, assim, eu sempre repito que o que nunca nos faltou foi esforço, vontade. Nunca desanimamos, coragem. E a gente sabe que os bancos são muito importantes para a economia, mas eles nunca facilitaram para a gente, né? Enfim. Mas comemoramos 20 anos, né, Schumacher? Nossa, passa muito rápido. Já estamos com 10 agências, 6 no Paraná, 4 no Mato Grosso do Sul. Agora estamos abrindo a nossa 7ª no Paraná, aqui no Alto Piquiri. Nossa. Já temos um gerente contratado, já está prospectando. Você achava que isso ia tão longe assim, Nadir? Lá atrás? Então, eu não achava, e a prova disso é que quando a gente foi discutir o nome da cooperativa, falei, coloca lá, Sicoob Assis Chateaubriand. Rapaz, local. Sim, né? Aí eu me lembro, daí o Fabiano, o meu marido era presidente da Associação Comercial, ele falou, não, o Sicoob vai crescer, vamos colocar Sicoob Médio Oeste. Visionário já, Fabiano. Sim. Sempre foi, né? Sim, Sempre falei, foi. será? Falei, sim. E deu certo. E na realidade a gente está no MS, no Médio Oeste do MS também. Que eu falei, não é só Médio Oeste, agora não. É Sicoob. Desculpa, gente. É o Sicoob Médio Oeste do Paraná e do Mato Grosso do Sul. Estamos aí em franca expansão, crescimento, mais de 20 mil cooperados, 150 colaboradores e um portfólio completo, né? Estrutura física muito confortável, muito acolhedora, conceito de casa, cooperado de fato se sente em casa quando vai em qualquer uma das nossas agências, enfim. É isso que eu vejo muito diferente, Nadir. Fala para mim aqui, o que a cooperativa traz de crédito que os bancos não conseguem entregar? Porque eu vejo que tem muita diferença aí, no sentido de infraestrutura, pelo menos tem muita diferença. Realidade, nós somos uma sociedade de pessoas, né, sem fins lucrativos, porém nós temos um compromisso de rentabilizar o capital do cooperado, pagar o juro na aplicação do cooperado e ser o mais justo possível nas operações de crédito. E devolver umas sobras para o cooperado. E a gente tem alguns benefícios do governo ainda, né, Schumacher? Eu digo ainda porque, em se tratando de política, tudo é uma incógnita, né? Política é complicado. E, na realidade, isso nos coloca numa situação um pouco mais confortável, né? E a gente consegue operar, né, com umas condições mais justas aí para o nosso cooperado. E o banco, ele visa lucro, ele tem os acionistas, né? Então, é uma relação diferente, né?
Nós trabalhamos com o mínimo de sobras ali, né? E que o benefício seja percebido diariamente para o nosso cooperado, né? Quando nós praticamos umas taxas um pouco mais justas, né? Algumas tarifas também mais justas, e para ter o mínimo de sobra ali, né? Sem grandes, né, sobras aí, porque volta para o cooperado do mesmo jeito, né? Eu tenho uma percepção, Nadir, não sei se eu estou equivocado, me explicaria o que acontece. Eu entro nos bancos, de modo geral, eu vejo cada vez menos pessoas. E quando eu entro nas cooperativas de crédito, em especial no Sicoob, eu vejo cada vez mais funcionários. Se nós olharmos pelo âmbito empresarial, né, cada vez está enxugar, né? Sim. Menos gente e maior resultado. Nas cooperativas eu vejo sempre cada vez mais pessoas. Isso é uma política institucional? Como funciona? É uma política, sim. Embora a gente tenha sistemas robustos, o cooperado nem precisaria ir na agência, ele pode fazer tudo pelo aplicativo, e muita gente faz, mas tem muita gente que ainda gosta de ir no Sicoob todo dia. Sim. E está tudo certo. Para isso, nós temos 20 pessoas aqui na agência de Assis, onde é o fluxo maior de pessoas, né? Depois, o segundo PA nosso, que tem maior fluxo de pessoas, é Cafelândia. Nós temos que ter gente para atender. A gente fala sempre, nós temos tecnologia de ponta, mas nós precisamos ter gente para ensinar o cooperado a operar as transações dele pelo aplicativo. Nós temos um app reconhecido internacionalmente, você consegue fazer todas as transações, mas tem o gerente de relacionamento para atender o cooperado. E se o cooperado, tem gente que vai só para tomar café, e está tudo bem, certo? Tá tudo certo. Por sinal, o café é muito bom. Né? Sim, isso. Então, e os bancos, cada dia, eles estão perseguindo essa questão da tecnologia, assim, até se o cliente não for no banco, melhor assim, né? E, inclusive, fechando muitas agências, né? Tem bancos aí que estão, olha, em cidades que você não acreditaria que estaria fechando a agência, pois está fechando. E o Sicoob hoje é a maior rede de atendimento físico do Brasil. Tem 4.400 e alguma coisa agência, maior que os grandes bancos aí, né? Onde os bancos estão fechando, nós estamos abrindo, porque o cooperativismo é um movimento que faz muito sentido, mas principalmente nas pequenas comunidades. Então, nas pequenas comunidades, a adesão é muito grande, é significativa mesmo. Nós temos um município que nós temos 40% da população que é associado do Sicoob, né? Então, é uma adesão muito grande, né? Que legal. Uhum. Olha, isso é porque faz sentido, né? Sim. Faz sentido para aquela comunidade, sim. Né? Que legal. E viu, Schumacher, eu queria falar um pouquinho de quando eu tinha 6 anos de idade. Oh, mas claro, é agora. Por que talvez eu tenha trabalhado muito, me dedicado muito, não ter desistido, saber o que eu queria muito cedo, porque eu comecei muito cedo, né? Quando eu tinha 6 anos, a minha mãe ficou doente. E eu me lembro que eu tinha muito medo da minha mãe morrer. Nossa. Aí nós tínhamos que dividir as atividades da casa com os irmãos. Os mais velhos iam para a roça. Nós éramos 3 irmãs com idade bem de um ano e pouco cada uma. Uma das minhas irmãs estudava fora, a outra foi limpar a casa e eu fui cozinhar para 12 pessoas. Nossa. A minha mãe falou, você faz assim, assim, e eu aprendi a fazer o básico do básico. Meu pai, eu era pequena, gordinha, aí meu pai fez um banquinho assim para eu alcançar no fogão, certo? Para fazer comida para esse pessoal. E desde então nunca mais parei de cozinhar. Amo cozinha e talvez aí tenha iniciado, né? E com 14 anos eu tive meu primeiro registro em carteira. Eu era professora numa escola do município lá no Zé Lulu. Ah, você começou como professora? Professora, sim, em 1974. E daí com 18 eu entrei no Banco América do Sul e eu trabalhei 15 anos. E eu consegui fazer carreira, né, num banco tradicional, conservador, sim, japonês, e eu, mulher brasileira, e eu consegui fazer carreira. E talvez tenha sido uma das melhores, uma das principais escolas que eu tive na minha vida.
que eu aprendi muito com aqueles japoneses, a questão da disciplina. Sim. É fazer o que precisa ser feito, né? Aquilo que é certo e precisa ser feito. Não é fazer tudo a qualquer preço, né? Então, eu tenho muita gratidão aí dos meus 18 aos 33, que foi esses 15 anos que eu passei dentro do Banco América do Sul. E tem muitos clientes nossos, cooperados nossos, no Cicobi, que foram clientes... Daquela época. Isso, muitos. Que Então, legal, né? E já está na segunda geração. Ah, meu pai foi cliente teu lá no Banco América do Sul, agora é cooperado nosso no Cicobi. Então, é muito legal isso. É tipo uma sucessão, assim. Sim, e muitas pessoas falam, você ajudava meu pai lá no banco, agora eu estou aqui no Cicobi. E é uma relação muito legal, né, isso, né? Então, e depois que eu saí do banco, eu fiquei uns anos ali na loja com o Fabiano. Por mais que era um empreendimento nosso, mas meu olho não brilhava para aquilo. Tem coisa que a gente não. apaixona e tem outras coisas que não apaixona. Aí a Associação Comercial fez uma divulgação para contratar uma secretaria executiva. E tinha que ter faculdade. E eu não tinha faculdade ainda, naquela época, né? Aí, na época, era o presidente, o Zezinho, da Sino Pneus, era o presidente. Aí eu fui falar com ele, falei, Zezinho, deixa eu participar do processo, né? Se eu passar, eu faço faculdade, né? E assim eu fiz. Tinha 24 pessoas e eu fui selecionada. Olha só. E daí eu comecei, daí no ano, eu entrei em julho na associação. Aí no ano seguinte, já com 45 anos, eu comecei a fazer administração. Aí que a gente se conheceu também. Sim. Né? Aí daí foi uma fase bem, né? Associação comercial, faculdade. Eu abri o buffet naquele ano. E o Cicobi, então foi assim, bem desafiador. Imagina. Você tinha que fritar peixe, cuidar do gato. Eu me lembro que às vezes eu tinha prova na faculdade, aí ia fazer a prova, voltava para alguma reunião na associação, mas assim, sobrevivi, né? E depois, em 2005, eu terminei a faculdade, inauguramos o Cicobi, e de lá para cá a história você mais ou menos já conhece, né? Sim. Então, é uma trajetória longa, né? Fiz coisas diferentes, né? Mas que contribuíram para o meu crescimento, claro, para me tornar uma mulher forte, mas com sensibilidade também, né? Que é muito importante, né? As pessoas às vezes confundem mulher forte com dureza, né? Não, acho que dá para conciliar isso. Você tem que se posicionar, mas a hora que precisar chorar, a gente chora também, não tem problema não, né? Com certeza. Não é só mulher, o homem Sim, também, qualquer pessoa. Né? Qualquer pessoa, né? É importante fazer isso, claro. Deixar o teu lado sensível aflorar também, né? Até pra gente reconhecer que a gente é frágil, né? Sim. Todos somos, né? Nós não somos dono da verdade. Exato. Somos... Não, a gente não é ninguém sem Deus, né, Schumacher? A minha mãe era muito sábia, né? Ela falava assim, meus filhos, Deus sem a gente continua sendo Deus. A gente sem Deus não é nada, né? Então, isso eu vou levar para o meu túmulo, assim, como lição mesmo de casa da minha mãe, né? Então, a gente fazer o bem para as pessoas, né? Ter uma vida espiritual independente de seita, de religião, né? Sim. E saber que nós somos dependentes, nós somos fracos por si só, né? E as coisas vão fluindo aí, né? É interessante, né? A gente, voltando ao início da nossa conversa, você vê a pessoa, vê a função, vê o personagem. Isso. E você não tem ideia, né? Com 6 anos você já estava assumindo responsabilidade à frente de 12 pessoas. Assim. 60 anos, eu trabalho há 60 anos. Nossa. Uhum. E tem alguns por aí que... Não quer começar nunca, né? Não quer começar nunca. Bom. Mas eu só vejo contribuição nisso, agradeço meus pais por ter permitido, né, eu passar por tudo que eu passei, não só eu, mas meus irmãos também, né? E só fortaleceu a gente, todo mundo sabia o que queria da vida, o que queria entregar para a comunidade, todos querem entregar um mundo melhor do que recebeu, sabe? E meus pais me deram muito mais do que receberam, né? Com as ferramentas que eles tinham, com os recursos que eles tinham, eles fizeram muito
Era uma época diferente, né? Sim, porque Muito tinha mais pouco difícil. recurso. É. Então, imagina um pai e uma mãe com 10 filhos. E assim, escadinha, né? Imagina aquela época era um colher do outro, né? E a gente nunca passou necessidade, mas comia o que a terra dava, né, Schumacher? É, exatamente. O que tinha ali Sim, era disponível. sim, o que tinha era fartura, né? Mas minha mãe ensinava a ler e escrever, a gente entrava na escola sabendo o básico do básico. Embora ela nunca tenha ido na escola, também aprendeu sozinha, né? Então, os recursos eram muito escassos, mas eles deram o melhor que eles podiam com os recursos que tinham. Você vê aí, hoje a gente tem tudo disponível, hein? Sim, Fácil. a informação, internet, até demais, né, Schumacher? É, tem Sim, o celular na mão, às vezes Sim. ele mais atrapalha do que ajuda. né? Pode ser uma arma, né? Pode ser uma arma? Exatamente, pode ser uma arma. Uhum. Eu gosto de Porque não comentar tem assim. filtro, né, Schumacher? Tá ali, né? Vai da consciência de cada um. né? Sim. Uhum. Eu sempre digo que um pedaço de pau na mão de um artista vira uma Sim. obra de arte. Sim. Na mão de um Pode sem matar cabeça, alguém. vira uma arma. Sim, com certeza. Então não é o instrumento, é o que você faz com ele. Sim, né? é na mão de quem tá. É, exatamente. Ô, Nadir, e nessa história sua de vida toda, tanto profissional quanto pessoa, né, ser humano, você como mulher, né, conta pra nós um pouco da trajetória, porque todas as mulheres que a gente entrevista sempre tem lá atrás, né? Ela conta assim, pô, lá era mais difícil, hoje já mudou, mas como foi pra você, assim, a sua história em relação ao fato de você estar em ambientes, às vezes, que... Masculino. Sim. Né? Isso começou no Banco América do Sul. E a minha primeira promoção, assim, que eu ganhei procuração do banco para assinar, inclusive eu tenho lá ainda, até hoje, a primeira assinatura que eu fiz um documento, né? Algumas pessoas falam, nossa, será que ela é mulher mesmo? Eu vou louco. Não, sim, eu me lembro que uma vez nós fizemos uma confraternização, nós, o Moarama, Cascavel e uma outra cidade. As pessoas queriam me conhecer, eu quero ver, será que é mulher mesmo? Será que Nadir é mulher? Isso, Pode ser homem? Né? Então, tinha esse preconceito. Mas, assim, pasme, Schumacher, isso não me atingia. Então, eu tinha tanta consciência de que eu queria fazer alguma coisa para o mundo que eu nunca me deixei abater por isso, sabe? Eu nunca tive que provar nada para ninguém, que eu sou melhor. Nunca quis isso, nunca quis o lugar de ninguém. Eu só defendo o meu lugar. Meu lugar eu defendo, assim, sabe? Com muita ética, com muita transparência, com muito respeito às pessoas, mas eu sei muito o que eu quero e eu defendo o meu lugar. Então, assim, talvez o único preconceito que eu me lembro foi essa questão das pessoas achar que eu não fosse uma mulher. Uma mulher era um homem. Isso, porque imagina você num banco japonês, tradicionalíssimo, né? Assim, naquele tempo meio machista ainda, né? E uma mulher fazer carreira era diferente, sabe? E, inclusive, no banco, eu fui a primeira, no Paraná, a ter um cargo, assim. Nossa! Aí depois eu me lembro que tinha outra, depois, em seguida, teve uma em Curitiba e uma em Arapongas. 3 cidades de mulher naquela época com cargo de confiança, né? E depois foi, né? Claro, vai evoluindo, né? Hoje e as mulheres também vão acreditando nisso, né, Schumacher? Porque, às vezes, você vê aquele rótulo que está ali e fala, não, isso não é para mim. Não, isso pode ser para você se você quiser. Se você se esforçar e se você seguir o caminho reto para conseguir, né? Não precisa trapacear ninguém, né? Acho que a essência é isso, né? Sim, com certeza. Você ter essa essência. Porque o obstáculo vai sempre existir, né? E quando eu fui eleita presidente do Cicobi, eu também era a única mulher, né? Então, eu sempre fui meio pioneira em algumas coisas aí, né? E vivia num ambiente totalmente masculino, mas transitava bem. E, graças a Deus, sempre fui muito respeitada. E eu me dei o respeito também, né? Acho que boa parte... Bom, não dá para dizer que por boa parte, né? Mas, assim, a gente vive um meio... E a maneira como a gente vive nesse meio, isso também influencia, tanto para as outras pessoas quanto para nós, né? Viajei, fiz muitas viagens só com homens, nunca tive problema com isso. Meu marido sempre confiou em mim e nunca dei motivo para não. Sim. E transitei tranquilamente e
A gente conversa, hoje, por exemplo, já tem, né? Porque aí a partir em 2011 eu fui para a diretoria executiva, né? Aí já tem lá umas 2, 3, 4 diretoras, né? Sim. Mas o ambiente ainda continua sendo Ainda muito masculino. Muito masculino. No nível de gerentes tem muita mulher, sabe? Mas a nível de diretoria no Brasil já tem bastante, mas no Paraná nem tanto ainda, né? Mas sobre a sua perspectiva, Nadir, você acha que as mulheres não se colocam, não se veem preparadas para isso? Elas não criam uma pré-condição para estar? Ou você acredita que isso existe ainda, um preconceito? Como que você enxerga? Porque você está lá dentro, como que você enxerga isso? Então, eu não enxergo esse preconceito. Eu não sei se eu não ligo para picuinha, assim, né? Sim. Tem coisas que eu não participo. Então, mas tem muita mulher que se esconde ainda, né, Schumacher? Acho que vai de cada um, né? Sim, é a natureza da pessoa. E assim, tem pessoas que, por exemplo, que quer ser caixa o resto da vida, tá tudo bem. Eu conheci uma colega. Ela trabalhava no Banco Itaú. E ela naquela época já tinha mais de 20 anos, hoje já é aposentada. Era caixa. E eu falei, nossa, mas você nunca quis sair de caixa? Não quero. Ela falou, não, mas já ofereceram várias agências para eu ser gerente de conta, pessoa física, pessoa jurídica, para ir para o agro, para ir para isso, para aquilo e tal. Ela falou, eu não quero sair de caixa. Isso. E eu perguntei para ela, por quê? Ela falou, não, deu aquele horário. Eu fecho o meu caixa e vou embora. Isso. Se eu assumir uma gerência, meu trabalho não acaba na hora que fecha a porta da agência. Eu sou responsável por todo um contexto, eu tenho que planejar o dia sequente e subsequente, né? E eu falei, caramba, eu não tinha olhado por esse assim. Mas mudou isso ou continua assim? Na realidade, esse tipo de pessoas, não tem nada de errado com elas, mas talvez ela seja focada no emprego só, né, Schumacher? Porque essa ambição de querer crescer, eu acho muito saudável. A ambição é a mola propulsora da sociedade. Sim. O excesso, vamos falar do excesso aqui, tipo, né? Tipo assim, você não pode ter ansiedade. O dia que eu virar gerente eu vou ser feliz, o dia que eu virar diretor... Não, ansiedade não. Onde você estiver, na função que você estiver, você tem que ser feliz. Também mas concordo. sempre pensando que você pode dar um passo a mais, né? Mas, por exemplo, eu também conheço gerente de relacionamento no Cicobi, em outras cooperativas, que está lá há 20 anos e também não quer assumir mais nada que isso, né? Tá feliz nessa função? É a bela coisa. Você tá feliz? Você faz bem? Isso. Faz. Então, a gente tem que respeitar, claro, né? Claro. É igual assim, até nós, né? Se a gente olhar por essa perspectiva, sobre esse viés, né, do banco, da cooperativa de crédito, seja, a gente vai falar, mas tem oportunidade, não quer crescer, tá ali, estabilizou e tal. Às vezes, eles olham pra gente com outra perspectiva e olham coisas que nós falamos assim, não, pra mim tá bom assim também. Isso. Né? Então, assim, o ser humano, ele é único, né? O que pra mim, eu acho que tá bom e não quero me envolver mais, pro outro é o anseio dele, é o interesse dele, é o sonho dele, e eu já dei uma parada. Né? E eu olho para ele, para uma outra situação, e falo, pô, ele tá parado, tá estagnado, não vê mais nada. Tá. Então, o ser humano é complexo, né? Não, e o ser humano, na realidade, é diferente, né? É diferente, a palavra é essa. É singular, né? Cada um de um jeito. Mas o importante é você conseguir equilibrar a sua felicidade onde você estiver trabalhando, né? Porque o trabalho, ele tem que ser uma atividade prazerosa, senão não faz sentido, né? Acreditado, se você trabalha no que gosta, você nem trabalha. Você deixa de trabalhar, né? Sim. Você não vai trabalhar. Sem hipocrisia, né? Nós temos nossas necessidades básicas, mas a gente conseguindo conciliar um trabalho prazeroso... Pode pesar menos, né? Sim, E quando eu digo um trabalho prazeroso, não quer dizer que não tenha desafio, né? Que você acaba adquirindo uma habilidade maior para lidar com os desafios quando você já está com uma certa maturidade na vida aí, né? Nadir, assim, quais são os caminhos, né? Vamos falar do Cicobi aqui. Quais são os caminhos do Cicobi para os próximos anos aí? Pretende continuar crescendo? Você já deu um spoiler aí, né? Ou vai querer reinventar o cooperativismo para não perder espaço? Como que vai ser isso? Como que está esse mercado do cooperativismo de crédito especificamente? Então, tem novidades? Schumacher, assim, nós vamos continuar com o plano de expansão, sim. Nós temos mais um município aprovado no Mato Grosso do Sul, que é Bela Vista.
E estamos pleiteando mais uma agência em Campo Grande. Campo Grande é uma capital, Sim. com jeito de interior, né? Sim, eu conheço lá. Isso, com 1 diferente. milhão de habitantes, então tem muita oportunidade. Então nós estamos pleiteando mais um ponto de atendimento lá em Campo Grande, sim. E Lá são quantas agências? lá tem duas. Nossa, tem muito para crescer, hein? Tem muito. Só que tem muitas agências do Cicobi, mas tem muita gente também, né? Sim. Então, tem oportunidade, sim, para colocar mais uma agência lá, né? E a gente nós temos uma agência dentro da Associação Comercial, em Campo Grande, embora seja de porta para a rua, e outro no pátio, é uma sala bem assim, do supermercado, num bairro. Então, a gente gostaria de ter uma agência com maior visibilidade lá, Claro. né? Isso que nós estamos pleiteando, né? Então, nós não temos que reinventar a roda, é trazer gente para o movimento, né? O cooperativismo ainda tem uma fatia muito pequena do mercado financeiro, estamos aí com 8%. Então, os bancos estão com 92%. Então, tem muito para crescer. Tem muito para crescer, né? Então, a gente não pode parar, não tem que, né? E trazer gente. A nossa região, o sul do país, ele é mais cooperativista, assim, né? Não só cooperativo de crédito, mas cooperativa agropecuária e tudo mais. É, a influência da... E aí, o restante do Brasil, como você está dentro desse mercado, como que está esse cenário? Por exemplo, Rondônia, o Cicobi é muito forte, praticamente a principal instituição financeira. Espírito Santo, muito forte. Minas Gerais, nem se fala. Então, tá bem consolidado, está crescendo muito, sim. E o Sul, né? Eu sempre digo que o Sul, ele tem a influência da colonização, né? Do europeu, né? Que então, o cooperativismo fora do Brasil, na Europa, é bem consistente e tem muito mais anos, né? Sim. De constituição, né, Schumacher? A essência do cooperativismo sim, nasce dali, nasce lá, sim. Nasce lá, né? Bem interessante isso. Que interessante, esse é 8% só. Sim. Até esse dia era 2%. Mas eu achava que era mais. Não, porque não assim, é que a gente. Eu ando muito daqui. Falando 8, 10, mas assim. Eu ando muito daqui para baixo, né? Assim, pro sul. E nossa, eu fui para Santa Catarina aí, metade do ano. Sim, é muito forte. Tem uma ponte e tem um quebra-mola, tem uma agência do Cicobi. Sim. Sim, já tem muitas agências do Cicobi em bairros, assim, nas cidades maiores, né? E precisa. Tem gente lá, né? Claro, eu assim. Tem que descentralizar foco, também. Isso, é isso que eu falei. Tem que descentralizar. Isso. Imagina se a gente tivesse só um supermercado na cidade. Meu Deus do céu. Quem mora perto tá tranquilo. Agora quem mora mais afastado. Então descentraliza, dá oportunidade às pessoas estarem mais próximas, né? Sim. Que legal. Que bom que tenhamos instituições financeiras com esse intuito, né? Sim. Porque senão deixa muitas pessoas de serem atendidas, né? Nadir, e eu vejo assim, eu vejo um desafio. Eu enxergo como um desafio. Todas as instituições financeiras, de um modo geral, elas estão indo para o digital. Tá deixando de criar agência, a gente já comentou lá e tal, mas e aí? Esses bancos digitais? Eles estão crescendo, Schumacher, porque a gente tem público distinto, né? Tem pessoas... Tem até uma pesquisa, 70% dos jovens preferia o dentista do que o banco. Nossa Senhora, eu nunca... eu só de ouvir aquele barulhinho lá, já começa a me dar um negócio ruim. Então, o banco digital, ele está com essa faixa aí de pessoas que não querem relacionamento. E assim, pessoas mais jovens também, né? Porque é comum você ver cartãozinho rondando aí de umas corzinhas assim. Umas corzinhas diferentes. Então. Tem uns amigos meus aí também que só andam com esses cartãozinhos de corzinha diferente. Isso. Então, na realidade, eu acho que veio para ficar também esses bancos digitais. Eu acho que né? Tem espaço para todo mundo, né, Nadir? Tem espaço para todo mundo. Tem espaço e está tudo certo. E sim, e o nosso cooperado, se ele quiser ser digital, também ele pode, né? Não tem problema. É isso que eu... Sabe, a gente tem um canal digital para a pessoa se associar e não precisar de ninguém. Então, isso que eu acho uma coisa interessante, Nadir. Se você pudesse clarear para a gente, talvez essa dúvida não seja só minha, né? Tem pessoas que só querem saber do digital. Isso. Né? Ela não quer... Tem alergia de entrar dentro do banco. Eu falo para você que eu não gosto. Né?
Lá no Cicobi eu vou porque tem um sofazão para sentar lá, muito gostoso. Só faltam trazer uma bacia com pipoca, com um pedaço de pão com chimia, com doce lá, porque o resto tem tudo. Tem um cafezão, tem uma gente para conversar. Tem uma cozinha lá dentro. Tem. Eu acho aquilo muito engraçado. Sim. Mas é aconchegante o ambiente. Né? Algumas pessoas almoçam ali, né? Mas é muito legal isso. Eu acho isso muito interessante. Sim. Então, assim, nós temos público para tudo, então? Tem público para tudo. Nós temos nós chamamos de PA digital. Que tem vários cooperados que estão lá. Ele só quer um cartão de débito e fazer o depósito dele lá, fazer o Pix, né? E com essa onda do Pix, aí que digitou mesmo, né? E o Drex? Não conheço esse Drex. É uma moeda? O governo quer lançar o tal do Drex. Quer lançar, né? Esse Drex aí, né? Será que cola? Então, não sei. Eu também tenho. Bom, eu acho que seria um dia só para falar sobre esse negócio aí, porque aí conhecer melhor esse Drex. Aí vai dar pano pra manga. Eu sei que é tipo uma moeda digital, né? Mas... Que vai substituir a cédula, segundo o que eu estou sabendo. Mas assim, eu não sei, Schumacher. Você consegue imaginar o aposentado receber o benefício dele em Drex? Como é que você imagina? Ele quer pegar o dinheiro dele na mão, ele quer ir na farmácia pagar com o real dele. Na realidade, sim, é uma mudança de cultura radical, né? Radical. Eu não sei, é custo para emissão de dinheiro, eu não sei qual que é o objetivo desse Drex. Eu acho que nós tínhamos que pegar aqui, reunir tudo quanto é agência de cooperativa de crédito, só para discutir essa situação. Porque isso aí eu acho que vai ser uma quebra de paradigma monstra no mercado. Assim como quando saiu o cartão, as pessoas diziam assim, o dinheiro vai acabar, o cheque vai acabar. Não acabou, Schumacher. Diminuiu drasticamente a emissão de cheque. Mas continua circulando, não adianta. Né? Tem pessoas que querem dar o cheque pré-datado. E não quer usar um cartão. E tá tudo certo. A gente tem que respeitar o perfil da pessoa. Eu mesmo, eu tento evitar ao máximo o cheque. Eu não gosto, prefiro o cartão do que o cheque. Sim. Mas eu vou em alguns determinados estabelecimentos comerciais aí, a pessoa... Não, se você me der um cheque pré-datado, eu faço um mês a mais. No cartão eu faço em 4, no cheque eu faço até 5, 6 para você. Por causa da taxa que cobra. Isso, aí eu falo assim, poxa vida, mas por quê? O cheque é ruim. Não, mas eu conheço, eu sei que não vai dar problema. Eu falei, mas todo mundo um dia pode... mas pode mudar. Assim, tem o risco de sumir, enfim, algumas coisas. Mas é risco calculado, né? Eu gosto de passar no cartão, porque para mim fica um centro de custo. Para mim também. Sim, tudo sai que eu gasto... Sai até o gráfico, tudo tá certinho. Eu tô gastando demais com isso, tô gastando demais com aquilo e tal. E daí você não tem notinha em lugar nenhum, né? Tudo é no cartão. Tudo no cartão. Então, na palma da mão você tem o teu controle financeiro, né? Aí chega um dia do mês que eu bloqueio o cartão, não posso usar mais, né? Antes da virada da fatura, né? Então, boa ideia. Eu acho que eu vou ter que usar essa técnica aí também. Tem um bloqueio, tem uma opção de bloqueio no nosso aplicativo. Você coloca um bloqueio temporário ali. Me ensina depois, porque isso aí eu acho que vai servir para algumas coisas para mim. Que legal. Interessante. Depois eu quero saber. Nos bastidores você me explica como é que funciona isso aí. Oradir, seguinte. Do buffet, né, familiar, a superintendência do Cicobi, agora com o olhar de avó. Qual é a grande mensagem que você gostaria de deixar para nós aqui, para as próximas gerações de líderes? Porque você só tem essa facilidade que você acabou de dizer para nós que eu não senti tanto esse choque, eu como mulher não sofri tanto assim, mas eu tenho um diagnóstico se eu pudesse dar. Talvez você não tenha sentido tanto, ou que para você foi mais fácil, porque você é uma líder. Eu te conheço há o quê? 25 anos, talvez? Né? Você sempre esteve à frente, né? Não foi por acaso que foi virar presidente da cooperativa na primeira gestão. Não foi por acaso que se tornou secretário executivo na SIAC. Não foi por acaso que esteve à frente do buffet e muitas outras coisas que eu sei que você sempre esteve à frente. Então, como que é isso, Nadir? Fala pra gente. Eu acho que... Pois mas tudo bem. É uma história inspiradora. É uma história inspiradora. Eu acho que eu nunca quis ser coadjuvante, né? E assim, tem um negócio chamado autorresponsabilidade. Eu não terceirizo a minha responsabilidade. E eu não coloco meu sonho nas tuas mãos, Schumacher. O meu sonho é meu e eu tenho que cuidar dele. Então, você tem que assumir a liderança da sua vida. Saber o que você quer e não se deixar abater
pelos desafios que eles são gigantescos, aparece. E eu recebi muito não na minha vida, eu tive muita decepção, frustração. Mas eu não participo muito disso, não. É o tempo de levantar, sacudir a poeira e partir para frente, né? E muito Deus no coração, assim, sabe? Pensa num ser bom, é esse Deus aí, sabe? Que é meu mentor, meu guia, minha inspiração. E não me deixa na mão, não, você pode ter certeza. E o padre comentou na missa ontem, né? Ele falou, não, gente, vocês têm que pedir. Falei, olha, eu estou no caminho certo, porque olha, eu incomodo ele, eu peço mesmo. Peço. Às vezes ele não entrega no mesmo tempo da gente, porque o tempo dele é diferente, né? E talvez eu não estou preparada para receber, né? Mas assim, eu sou uma pecadora, mas eu sou bem espiritualizada também, sabe? Isso me ajuda muito, sabe? E reconhecer as fraquezas, né? A gente não é dono de tudo, não é dono da verdade, não sabe tudo. Se relacionar bem com as pessoas, ter equipe, ter parceiro, ter um relacionamento muito bom com a minha equipe. Tudo isso aí facilita, né? A gente não cresce sozinho. É difícil crescer. Pode crescer sozinho, talvez até cresça. Mas é muito mais difícil, né, Nadir? É muito mais difícil. Minhas orações à noite, todo dia, eu agradeço a Deus por todas as pessoas que Ele colocou no meu caminho que trabalham no Cicobi. São pessoas do bem, pessoas engajadas, responsáveis, que gostam do que faz. Que legal. Aí, isso facilita muito a gestão das pessoas, Sim. né? Então, é claro que eu tenho meu perfil, mas se eu não conseguir passar isso para os funcionários, nada disso acontece. Nenhuma gestão vai para frente, né? Eu tento mas sempre... a equipe ajuda muito, meu Deus. Eu sempre tento passar para meus alunos assim que para você crescer dentro do ambiente organizacional, você vai subir degraus numa escada. Está crescendo, o simbolismo é subir degraus. Mas só que se você não trouxer alguém que está num degrau abaixo para cima também... Com certeza. Nadir, se você tropeçar, se você escorregar, um vento bateu mais forte, você vai cair. Sim. Mas só que se você trouxer gente, vai ter alguém aqui, ó. Você não precisa nem olhar para trás, você sabe que tem alguém te ajudando. Você sabe que tem alguém te apoiando ali. Aí fica mais fácil crescer. Né? Com certeza. É um conjunto, né? Um cooperativismo, né? Um associativismo, todos torcendo para que você cresça. Né? Se eu cresço, o outro também cresce. Então é esse sentimento, né? E eu sempre falo para os meninos, eu falo, ó, vai que nós estamos juntos. Se você cair, cai no meu colo. Pode ir, vai embora. Isso é lindo. Vai embora. Né? Então, que legal. Nadir, se a gente fosse escrever um livro, e esse livro seria uma autobiografia de Nadir Lulu, e você fosse convidada a escolher o título da capa desse livro, que título você daria para esse livro? Que título eu daria para esse livro? Assim, talvez eu não consiga falar o título, mas uma palavra que teria, né, nessa capa seria alguma coisa ligada à audácia, né? Porque assim, eu nasci lá na Prata, né, na roça, eu fui criada embaixo de um pé de café, a gente brincava embaixo do pé de café. E com muito trabalho, eu cheguei onde eu cheguei. Pois é. Mas talvez uma trajetória de trabalho. Schumacher, é difícil agora eu pensar numa frase, num tema para esse livro. Porque a minha vida foi sempre muito trabalho. Uma vida leve, com trabalho. Ai, difícil, Schumacher. Talvez eu vou ter que refazer essa repensar. É uma reflexão interessante, né? Interessante, sim. Porque em poucos momentos, às vezes, a gente para pensar na própria história, né? Sim. Na própria história. A gente olha para outras pessoas e tenta se inspirar na história delas, né? E talvez num momento como esse de hoje, a gente para analisar o quão bonito e quão importante foi a nossa história, né? Sim. A sua história, você pode ter certeza que ela inspira pessoas. Ela promove muitas mudanças também.
E às vezes a gente não olha para isso, né? Sim. A gente se ocupa tanto e não olha. Então, parabéns, Nadir, pela sua história. Obrigada, tá? Schumacher. Eu tive lá uns pontinhos na sua história que eu participei, você me ajudou. Sim. Você me ajudou muito. Eu lembro, nunca esqueci dos momentos que eu tinha assumido lá à frente da associação comercial e eu precisava, e eu ligava, Nadir, na própria faculdade que a gente se encontrava, eu falei, Nadir, estudamos junto. Nadir, eu tô passando por tal problema, o que eu faço? E você sempre disposta. Você sempre fez parte da minha vida de várias formas. Em momentos diferentes. Então, muito obrigado, não só por você estar aqui hoje, mas por você ter feito parte da história da minha vida também. E se eu tivesse que escrever meu livro, teria muitas páginas que você estaria lá. Obrigado de coração. Eu que agradeço a oportunidade dessa troca com você também. E uma oportunidade de compartilhar um pouquinho do que eu passei. E também poder contribuir com as pessoas, né? E é para as pessoas verem que através do trabalho a gente pode conquistar muita coisa. Não é o único caminho, mas para mim é o melhor. Tá? Isso é o mais consistente, duradouro. Né? Não tem erro, né? Eu agradeço essa oportunidade aqui. Quem sabe a gente não volta a conversar outras vezes. Não, com certeza, não tenha dúvida. A gente está iniciando esse projeto, sim, mas com certeza nós vamos estar nos encontrando em outros. Parabéns pelo projeto aí, né? Eu tenho assistido a alguns podcasts aí e algumas surpresas, né? Do mesmo jeito, você vê aquela foto, mas você não vê o filme da vida da pessoa, né? Exatamente. Então, interessante. Nós temos um propósito aqui, né? Temos um objetivo por trás de tudo isso. Não é só a parte técnica, não é só a parte do conhecimento, mas é o lado humano, né? Sim. Nós falamos, eu falo assim, eu não entrevisto uma agência bancária, eu entrevisto um ser humano. Isso. E esse ser humano tem uma história e a gente tem que valorizar essa história. Sim. Porque o que a gente enxerga aí são muitas placas, estátuas, isso, prédios, mas alguém esculpiu aquela estátua, alguém construiu aquele prédio, sim, alguém criou aquela ideia. E isso sempre foi um ser humano. E é isso que a gente tenta valorizar aqui e mostrar para as outras pessoas que muita coisa é possível. Basta às vezes ela acreditar nela e olhar para o lado e olhar para quem deu certo e às vezes copiar. Sim, por que não? Aprender com os erros do outro e aprender com os acertos dos outros também. E a cópia pode ficar melhor do que a original, né? Exatamente. Então tá. Nadir, então muito obrigado mesmo, tá? Em nome do podcast Gestão Inteligente, voltando a dizer que é um projeto institucional do IFPR, nunca devemos esquecer isso. Por trás desse momento, desse estúdio, nós temos outras pessoas que nós valorizamos, que são nossos alunos, que têm um papel importantíssimo. Sem eles, nós não poderíamos estar aqui também. Os técnicos e outros docentes e a comunidade. Nós temos uns parceiros aí que sem eles também não poderíamos, né, Gilmar? Nós não poderíamos realizar esse sonho, esse espaço de trabalho. E com essa junção de todos, dar oportunidade a toda a comunidade a conhecer a história da Nadir Lulu e de tantos outros também que por aqui vão passar. Então, muito obrigado e de coração, essa porta está aberta e qualquer dia nós nos encontramos novamente. Eu que agradeço, Schumacher. Você sabe que você pode contar comigo também, tá? A gente tem uma relação de amizade antiga, né? Sim. Ficamos meio separados, porque você foi lá para o Mato Grosso. Sim, eu fui embora para o Mato Grosso, mas voltei. É uma pessoa que eu nunca esqueci, que também teve uma passagem muito importante na minha vida aí, época de faculdade, né? Foi. Mas foi uma experiência bacana também. Obrigada pela oportunidade. Tá? Eu que agradeço. Obrigado, Nadir. Valeu. Tchau, tchau. E aos nossos ouvintes aqui, gostaria de agradecer a atenção, dizer que o podcast Gestão Inteligente é um programa, é uma instituição ligada ao IFPR, da onde nós valorizamos, como eu disse a Nadir, as pessoas. E trabalhamos para que você que está aí nos ouvindo tenha acesso a histórias tão bonitas como essa da Nadir e se inspirem e possam melhorar as suas vidas, tanto pessoal quanto profissional. Não deixem de curtir nosso espaço, nossa página, nosso Instagram, Kawaii, TikTok, Facebook e outros mais. Não deixe de curtir. Gestão Inteligente Podcast. Muito obrigado e até a próxima, pessoal.